Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais uma palestra aqui do Senae. Eu acredito que você já me conheça, a gente já se encontrou em outras páginas aí, né? Meu nome é Anderson Campos, eu sou engenheiro eletricista, eu sou fundador da Escola da Elétrica e aqui também do Senae. Primeiramente, eu queria agradecer a você por estar aqui presente comigo nesse evento, nessa semana muito intensa de conteúdo aqui que a gente está tendo, dedicando o seu tempo. E na verdade você está investindo no seu tempo, isso é muito importante. Enquanto as pessoas estão lá esperando alguma coisa da vida, a gente está correndo atrás disso. Então parabéns para você. Também quero parabenizar a todos os nossos palestrantes, aos que já passaram e os que ainda vão passar por aqui. Eu gostaria muito de agradecer a todos vocês palestrantes que também disponibilizaram o seu tempo, o seu conteúdo. A gente sabe que existe uma agenda apertada, o mundo é tudo muito corrido e muito obrigado a vocês também. Também queria fazer um outro agradecimento ao Edson Martinho junto à Bracopel, que são co-organizadores do evento, eles nos ajudaram bastante aqui, tá? Aos nossos colegas da Engerral, o Luiz Navarro, o André Mafra também, que já fez uma palestra aqui pra gente, de alto nível inclusive, e também queria agradecer a nossa equipe que está fazendo também, a gente está correndo aqui bastante para que isso aconteça, ao meu irmão Rafael, que é meu sócio também, a gente está trabalhando bastante e é isso. Seja bem-vindo aqui à palestra e vamos falar um pouquinho hoje sobre projeto de iluminação usando o software Dialux, tá? Antes de começar o conteúdo dessa palestra, eu quero frisar alguns pontos para você, tá? Quando eu decidi fazer esse conteúdo sobre projeto de iluminação usando o Dialux, eu pensei em tentar fazer uma palestra sobre teoria de cálculo luminotécnico e colocar isso dentro da palestra, para mostrar a ferramenta Dialux também. Só que assim, isso seria uma palestra muito grande, tá? Então eu resolvi fazer uma coisa prática para você poder levar isso para você aí, te ajudar de alguma forma. Meu objetivo com a palestra de hoje eu quero que você saia daqui, vai fazer o download do software Dialux e já comece a trabalhar com ele, que já te ajude de alguma forma. Então assim, eu não vou entrar em teoria sobre cálculo luminotécnico nessa palestra, para não estender o assunto. Meu objetivo vai ser te mostrar uma ferramenta que eu uso, gosto e recomendo que você use, até por ela ser gratuita, tá? Mesmo que ela fosse paga, eu acho que vale a pena porque ela tem muita coisa boa. Então eu resolvi preparar um conteúdo de uma forma mais operacional, né, mais prática do que teórica. Você que está aqui na palestra agora, pode ser que está entrando no ramo agora, ou você já tem experiência, né? Mas o fato é que nas escolas técnicas, nas faculdades, a gente sempre aprende teoria. Esse é um pilar muito importante que você tem que aprender, tá? Então, assim, na palestra de hoje, embora a gente vai ver um conteúdo prático, é importantíssimo que você saiba a parte teórica de cálculo luminotécnico, porque o software ele não vai salvar a sua vida e o que ele falar não é 100% de certeza que vai estar correto, ele vai te dar uma solução próxima, tá? Muitas das vezes você, mesmo ele te dando uma solução, você vai precisar fazer algumas adaptações. Então é importante você saber teoria. E outra situação também, né? Às vezes você recebe um projeto luminotécnico para avaliar. Então se você avaliar isso errado, nem precisa falar o que vai acontecer, né? Então você tem que saber interpretar isso, tá? Então além de saber fazer o projeto, além de saber usar a ferramenta, né, que a gente vai estar apresentando aqui, é importante você ter uma noção de teoria, tá? Então por favor, não vai só para o operacional, não pega esse software e vai achar que isso é uma brincadeira. Por favor, também aprenda teoria. Eu já vou compartilhar a tela do meu computador com você, mas antes de mais nada, eu queria só também explicar uma coisa antes da gente começar. O que acontece? O Dialux, ele trabalha, digamos assim, em duas partes, tá? Uma parte é uma parte que você precisa construir a edificação, tá? O software, ele reconhece as paredes, tudo, você tem que construir mesmo, assim, como se fosse um projeto, entre aspas, 3D e ao mesmo tempo 2D, tá? Então tem essa etapa de construção da edificação, a gente vai estar vendo isso como que é feito, e a segunda etapa é a parte de distribuição das luminárias, a parte mais técnica, a parte de cálculo luminotécnico que ele faz automaticamente e também a parte de resultados, tá?
Então a parte 1 seria a construção das edificações e a parte 2 seria a parte de cálculo luminotécnico e resultados, tá? Dos relatórios, que é importante para você ter o resultado final para apresentar para o seu cliente, para você avaliar se isso está tudo correto, tá? Então chega de papo, vamos lá. Agora eu vou compartilhar a minha tela com vocês e vamos começar o assunto de hoje. Bom, então vamos começar aqui nossa palestra, tá? Uma coisa muito importante é que assim, a primeira coisa que a gente tem que fazer no software, assim, que eu aconselho, é você falar para ele que você tem que trabalhar na norma brasileira, tá? E o que acontece? A gente tem uma norma que o pessoal ainda acha que ela está em vigor, tá? Que é a 5413, a NBR 5413. Essa norma ela foi cancelada, tá? Hoje a gente está em 2017, no momento que a gente está fazendo essa palestra. E a norma que está em vigência no momento atual, ela é a norma 8995, tá? Ela é baseada nas normas IECs, nas normas IEC, que é um padrão internacional. No caso do nosso software aqui, a gente tem que vir aqui em Ficheiro, Definições, Ajustes Gerais. Aqui, primeiramente, dependendo da versão como tiver aí para você, você pode ajustar o idioma, né? Eu já deixei em português. E uma coisa importante também aqui é a unidade de comprimento. A gente sempre deixa em métrico, tá? Isso aqui é um ajuste inicial que a gente já faz. E aqui, unidades técnicas de iluminação, você pode deixar em europeu. A partir disso, o software já vai entender que você está respeitando as normas IECs, tá? Então a gente pode fechar aqui definições. Tem uma coisa interessante também aqui em definições novamente, que você pode vir aqui em normas. Aqui em normas, você pode observar que nesse canto aqui esquerdo superior, também tem a opção Europa, Estados Unidos e essa primeira opção aqui, tá? Eu sempre uso no padrão europeu, para ele também você entender que a norma é a norma brasileira, tá? Que ela é baseada na IEC, como eu já mencionei anteriormente. Você pode ver que tem algumas informações aqui, né, referente à norma. Mas isso seria o principal, para o software entender como você está trabalhando, tá? Isso seria um primeiro passo. Agora, a gente tem que agora iniciar o projeto. Nessa parte de criar novo projeto, a gente tem algumas opções, tá? Isso aqui são em diferentes situações. Hoje, na nossa palestra aqui, a gente vai estar trabalhando exatamente com esse planeamento de áreas externas e edificações. Eu só quero dar só uma dica antes de começar, que é o seguinte. Nessa opção aqui, espaço retangular vazio, você pode estar usando ela. Eu não vou entrar em detalhes dela aqui, tá? Mas aproveita essa dica que você pode fazer. De repente você precisa fazer um orçamento rápido, você precisa fazer... você pode fazer uma previsão para você dar um orçamento de instalação para o seu cliente, tá? Então essa é uma forma mais rápida para você fazer uma simulação rápida, digamos assim, tá? Agora, isso é uma opção. Na nossa palestra, como eu falei, a gente vai usar essa opção aqui, então vamos a ela. Planeamento de áreas externas e edificações, tá? Então aqui a gente está dentro do software, e assim, como eu mencionei anteriormente, se eu fosse explicar para você aqui todas as ferramentas, o que cada uma faz e assim por diante, isso daqui daria não só uma palestra, mas assim, seria mais de um dia para a gente fazer uma aula intensiva sobre isso, tá? Eu vou abordar os principais pontos, vou passar alguns pontos importantes, tá? Para você sair do zero e já começar a projetar pelo Dialux. Mas vamos lá, né? Eu vou começar apresentando aqui, ó. Essa barra lateral esquerda, a gente tem o primeiro item aqui, desenhos. Eu vou clicar nela rapidamente. Aqui eu tenho a opção de importar DWG. Para quem não sabe, DWG é o formato de AutoCAD, tá? É a extensão do arquivo AutoCAD. Então, se eu tiver uma planta arquitetônica no AutoCAD, eu posso trazer ela para dentro do Dialux e a partir disso construir a minha edificação. A gente já vai fazer isso daqui a pouco, tá? Bom, segunda coisa, eu tenho a opção de terreno. Vamos clicar aqui. Na opção de terreno, é aqui onde a gente cria a nossa edificação, tá? Pode ver aqui, ó, desenhar nova edificação, desenhar elemento solo retangular, por exemplo, se eu quiser criar uma rua, um jardim, uma calçada, alguma coisa desse tipo, né? Um elemento solo, eu posso vir aqui criar.
um elemento circular, tem uma série de coisas aqui que você pode estar usando, tá? Na terceira opção aqui a gente tem construção de andares e edificações. Nessa parte aqui ainda não está habilitado, por quê? Porque eu não criei a minha edificação, tá? Mas a partir do momento que eu crio a minha edificação nessa opção, quando eu venho aqui na construção de andares e edificações, eu consigo criar ambientes internos. A gente também vai ver isso. Essas duas opções, elas são as que eu mais uso geralmente, tá? Isso vai depender da etapa do projeto. Essa opção aqui, abertura da edificação, você pode inserir janelas, tá? Tem uma biblioteca aqui, eu vou dar uma mostrada rápida, mas a gente vai ver isso também. Tem uma biblioteca de janela, portas, uma série de coisas. Coisas que você adiciona no software e ele já abre uma abertura nas paredes da edificação e insere, tá? No caso, janela, portas, por exemplo. E, ok, vamos voltar aqui. Eu tenho outras opções, elementos de fachada, áreas, tem uma série de coisas, tá? Elementos de sala, eu posso colocar um pilar dentro da sala, eu posso adicionar telhados. Então, assim, tem muita coisa aqui no software, tá? Eu vou mostrar os básicos para fazer um projeto. Aqui, móveis e objetos, tá? A gente pode selecionar, colocar pessoas, carros. É uma parte mais de detalhamento do software, tá? Isso é interessante porque influencia nos resultados do cálculo luminotécnico, tá? Mas eu estou dando uma passada por cima, assim, para não ficar muito cansativo e a gente não perder o foco. Tem materiais aqui, tá? Eu tenho material, eu posso colocar asfalto, posso fazer acabamento de madeira, tem uma série de coisas assim, tá? É mais para a parte de acabamento mesmo. Essas opções aqui eu não vou entrar em muito detalhes, tá? Linhas auxiliares, copiar e distribuir, algumas coisas um pouco mais avançadas. Nessa barra horizontal aqui, eu tenho tudo isso que a gente falou aqui é na opção de construção, tá? Quando eu clico em luz, aqui já é a parte quando eu vou adicionar iluminação, eu já vou criar, fazer uma distribuição, por exemplo, a gente vai fazer distribuição automática, tá? Aqui seria o lançamento de luminárias dentro do projeto, tá? Aqui já começa a entrar na parte de cálculo mesmo, tá? Depois a gente tem aqui objetos de cálculo, a gente não vai estar falando muito disso aqui na palestra, mas basicamente algumas situações, né, principalmente para iluminação externa, você pode estar criando áreas de cálculo para você executar determinados cálculos diferentes. Isso é mais utilizado, pode ser utilizado em ambientes internos, mas eu uso bastante na parte externa, tá? Mas também é uma opção um pouco mais avançada, tá? Como a gente está partindo do zero, eu não vou entrar em detalhes. Aqui em exportar, é muito bacana essa função, porque quando eu venho aqui nessa opção desenhos, depois que eu estou com o meu projeto feito, eu já fiz a execução do cálculo luminotécnico, tudo, eu tenho a opção de vir aqui e fazer ele exportar em DWG. Ou seja, eu criei um projeto de iluminação, eu vou ter a distribuição de luminárias, tudo ok, e aí eu posso levar isso para dentro do AutoCAD. Então ele cria um arquivo de formato do AutoCAD mesmo, e dentro do projeto você já tem a distribuição já ok. Aí basta você adaptar para a sua simbologia, para o bloco que você vai usar. Isso é uma coisa legal, senão você teria que ficar no olhômetro, né, digamos assim. Mas não, aqui você já consegue levar direto para dentro do AutoCAD depois, tá? O resultado final disso. Aqui a gente tem a parte de documentação. Essa parte de documentação aqui, a gente vai estar falando um pouco mais à frente, mas a gente consegue ter todo o resultado final aqui e imprimir isso. É legal que você consegue avaliar como está o seu projeto, a partir dos resultados que vão ser gerados aqui. Você consegue apresentar essa documentação para o seu cliente, isso ele já te dá um relatório pronto, te facilita tanto na produtividade quanto na qualidade da entrega do material, tá? Isso é bem bacana e eu vou mostrar um exemplo aqui quando a gente chegar nessa etapa. Bom, ok, fabricante, a gente não vai estar entrando muito em detalhe aqui agora, mas todos os fabricantes que disponibilizam os dados das luminárias, né, que eles fabricam para o Dialux. Eu ainda não falei, mas o Dialux ele existe um arquivo que a gente chama de plugin. Cada fabricante ele disponibiliza esse plugin. O que tem dentro desse plugin? Ele é um arquivo que você realmente faz o download para abrir dentro do Dialux
E esse plugin ele tem os dados da luminária, a curva fotométrica, ele tem todos os dados necessários para o software executar os cálculos, tá? Então isso é uma coisa importante. Hoje no exemplo aqui a gente vai trabalhar com a Lumicenter, eu já deixei preparado aqui, a gente já vai daqui a pouco ver isso, mas você pode estar vendo aí com o seu fabricante se ele disponibiliza. Caso o fabricante que você está acostumado a trabalhar, ele não esteja nessa lista, você pode entrar em contato com ele e verificar se ele tem esse arquivo, tá? Às vezes não são todos, mas se ele tiver, ele pode estar disponibilizando para você. Bom, então vamos iniciar o nosso projeto, tá? O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em construção, a gente vai selecionar aqui a opção, na verdade já está selecionado, né? Essa opção aqui, tá? Desenhos. E aí eu vou importar o meu arquivo do AutoCAD que eu já deixei pronto, tá? Então vamos lá. Então vamos lá, uma coisa muito importante aqui, se a gente for aqui na representação 3D, você pode ver que eu importei meu arquivo do AutoCAD, ele está aqui, está até com alguns elementos em 3D, mas tranquilo. O que acontece? A gente não tem nada ainda aqui, só tem o meu arquivo do AutoCAD que eu exportei, né? Então agora eu vou criar a edificação. Como eu faço isso? Eu venho aqui em terreno, coloco aqui desenhar nova edificação. Eu vou clicar nessa opção e vou fazer um desenho mesmo, vou fazer um contorno dessa edificação. Por isso que é importante a gente trazer isso do AutoCAD, porque facilita, né? Senão eu teria uma tela em branco e aí eu não sei o que eu vou fazer. Pessoal, aqui é o seguinte, tá? Tem um pilar aqui, porque eu peguei um trecho de um outro projeto que eu já tinha, tá? Essa edificação, na verdade, ela continua. Então eu vou fazer por aqui mesmo, só para facilitar o entendimento aqui, tá? Aqui fica solto mesmo, tá? Eu posso clicar com o direito e fechar polígono, que ele já preenche pra gente. Quando eu venho aqui na representação 3D, agora você pode ver que eu tenho uma edificação. Agora nós criamos uma edificação, tá? Porém, essa edificação ele é para o software ele é um cubo sólido, tá? Digamos assim. Por dentro não tem, ele não é aberto por dentro, ele é um cubo sólido. O que a gente tem que fazer? A gente tem que criar os ambientes. É como se eu fizesse um corte aqui dentro dessa peça e sacasse esse pedaço. Como que seria isso? Isso seria criar o nosso ambiente interno, tá? Vamos lá. Agora a gente tem essa opção aqui de construção de andares e edificações. Como eu já mencionei, construção de andares e edificações, eu vou clicar nela e vou escolher essa opção, desenhar novos contornos de ambientes internos. E eu literalmente vou fazer um desenho aqui perimetral, tá? Como que vai ser isso aqui? Ó? A gente faz um contorno dentro desse ambiente, aproveitando a nossa planta, tá ok? Um detalhe legal aqui que é que se eu errar eu posso dar um Ctrl Z que ele volta. Vamos fechar aqui. Aqui eu posso clicar com o direito, fechar polígono. Então eu criei um ambiente aqui de sala, tá? Ele nomeou sala 3, a gente pode editar isso depois. Mas uma coisa legal é que a gente pode olhar aqui no nosso projeto agora. Isso que eu tinha comentado antes, ele faz um corte e tira esse pedaço dessa agora ele começa a virar mesmo uma edificação, tá? Antes ele era só uma peça sólida, assim, digamos. Então, ok, agora feito isso, a gente tem que voltar aqui para o nosso projeto e desenhar o contorno do restante, tá ok? Para a gente facilitar aqui as contas, eu vou fazer um único ambiente, tanto esse ambiente que as pessoas estão trabalhando, quanto com a recepção, tá ok? Só para a gente facilitar aqui a nossa aula. Então vamos lá, eu vou desenhar o mesmo procedimento que eu fiz nessa região, eu vou fazer para o restante da edificação. Para não deixar muito cansativo, eu vou acelerar o vídeo e já volto com a explicação, tá? Bom, já criei aqui agora então, né? Agora você pode ver que a gente tem sala 3 e sala 4, tá? Essa numeração aqui, ela tá sendo nessa ordem porque eu tinha criado um projeto aqui antes e ele ficou salvo na memória dele, tá? Então, isso aqui eu consigo editar depois essa numeração. Bom, mas vamos lá. Quando a gente olha aqui na representação 3D agora, você pode observar que a gente tem agora paredes, agora sim virou
uma edificação, tá ok? A gente consegue ver até a nossa base de AutoCAD ali embaixo, né, como referência, e a gente tem aqui então a nossa edificação. O que a gente tem que fazer agora? Como eu falei no início da palestra, a gente tem duas etapas. A etapa de criação da edificação, que a gente está fazendo isso agora, a gente está criando os ambientes, tá? E depois a gente vai entrar com o cálculo. Mas o que a gente está precisando fazer aqui ainda? Você pode olhar aqui nessa planta, não sei se você consegue visualizar, mas a gente tem aqui janelas, tá? Isso aqui, esse desenho aqui seriam janelas, a gente tem portas, mesas, cadeiras. Então, assim, é importante a gente criar isso. Isso influencia no resultado dos cálculos. Então, o que eu vou estar fazendo aqui agora? Eu vou desenhar, eu vou te mostrar como você insere as janelas, como você insere uma porta, como você insere todos esses objetos. Eu vou usar esse pedaço aqui, tá? Para você não ficar assistindo eu fazer a inserção de todos esses móveis, esses objetos, eu vou mostrar o passo a passo nessa região e no restante eu também vou acelerar o vídeo, tá ok? Para a gente ficar produtivo aqui. Então vamos lá. O passo a passo aqui, para eu fazer isso, você vai ter que fazer o seguinte, a gente está selecionando aqui terreno 1, tá? A gente não comentou muito ainda sobre essa aba, mas para que o software permita que você insira essa janela aqui, você tem que selecionar aqui, andar 1. Porque se eu vier em terreno e tentar inserir, ele bloqueia, tá? Isso é uma coisa do software mesmo. Então você clica em andar 1, clica na janela e faz a inserção dessa janela, tá ok? Então eu vou dar um zoom aqui, ela até está fora. Tem duas coisas aqui. Para você mover a janela, você pode clicar no centro e mover ela livremente. Outra opção é você botar a seta bem em cima a seta do mouse em cima da seta verde e mexer somente na vertical. Pode olhar que se eu mexer na horizontal o meu mouse, ó, ele não se mexe. A outra opção é eu clicar na seta vermelha para mexer na horizontal e quando eu mexo na vertical ela também não acontece nada, tá? Quando a gente precisa de uma precisão aqui, a gente segura a tecla Shift e ele melhora a precisão para a gente mover ela aqui, tá bom? Então, coloquei minha janela aqui, eu vou dar um Ctrl C, Ctrl V, que é um copiar colar, e aí eu arrasto ela para o lado, tá? Mesma coisa, Ctrl C, Ctrl V. Pessoal, isso aqui é um passo a passo meio chato, pode ser para você, mas é rápido, tá? É só para essa região. No restante da edificação eu vou acelerar o vídeo para a gente ir para a parte importante, que é a parte técnica, tá? A gente já vai chegar nela. Bom, vamos lá. Aqui na parte do 3D, você pode ver que agora eu já inseri a janela aqui na edificação. Automaticamente ele faz o corte na parede e inclusive dá para ver o que tem lá dentro, tá? Então, ok, inseri as janelas, agora eu vou inserir as portas, tá? É nessa mesma opção de aberturas. Eu vou pegar uma porta comum aqui, só para exemplificar, vou inserir aqui. Eu fui um pouco preciso aqui, eu já acertei o ponto, tá? Mas se precisar você tem que fazer uma correção. Você pode observar que já está ali. Uma coisa que eu não falei, se eu clicar nessa opção de sala 3, ele me dá uma outra visualização do ambiente, tá? Isso aqui é uma coisa bem legal para você ver por ambiente. Bom, vou voltar aqui em andar 1 e na visualização 2D. Ok, eu inseri as janelas, a porta, vou inserir essa mesa e essa pessoa, tá? Desculpa, a cadeira. Essa opção ela já é diferente, ela é aqui em móveis e objetos. Em móveis e objetos eu consigo selecionar, tem uma série de banco de dados aqui, de móveis, pessoas, carros, árvores, tem uma infinidade de coisas, tá? Depois você baixa o software, o Dialux, a gente vai estar deixando o link aí para você, e aí você começa a dar uma fuçada nele. Bom, vamos lá. Primeira coisa, eu vou pegar aqui seriam objetos que eu usei, últimos objetos usados, tá? Mas eu tenho a opção de vir aqui em catálogos e dar 2 cliques para abrir o catálogo da base de dados do Dialux, tá? Então tem muita coisa aqui, planeamento externo, tá? Eu tô passando aqui rapidamente para você verificar, mas ele tem bastante opções, tá? Sanitário, tem uma infinidade de coisas aqui. Mas
Para o que a gente precisa aqui agora, a gente quer inserir uma mesa. Então eu vou em móveis de escritório, vou procurar uma mesa similar com essa que a gente está usando aqui na planta. Vamos procurar uma aqui. Certo, essa mesa aqui, ó. Essa aqui acho que atende a nossa situação. Vou dar 2 cliques, posso minimizar isso. Eu clico e arrasto. Então, você observa que eu inseri a mesa, tá? Agora mais umas dicas do programa aqui. Essa opção de deslocar é para eu mover, tá? Eu clico aqui para mover o objeto. Eu tenho como rotacionar ele, clicando aqui, mexendo 90 graus, 180 e assim por diante, tá? Isso é bom porque você pode usar nas luminárias depois. Bom, vamos mover aqui para o lugar que tem que ficar. Vou usar o Shift para me ajudar aqui na precisão. Ok. Agora pode ver que o nosso bloco está um pouco maior do que o da planta, né? Tem esse recurso aqui, escalar, que eu posso também diminuir ou aumentar o tamanho de certos objetos, tá? Então isso é importante também aí para te ajudar e te auxiliar. No caso, ficou um pouco pequeno aqui, mas para o nosso exemplo aqui já está ok. E agora falta eu inserir, eu vou inserir uma cadeira aqui. Então acho que por aqui mesmo eu já consigo pegar algumas cadeiras. Vamos lá, deixa eu achar um modelinho bacana aqui. Vou pegar esse daqui, ó. Vou dar 2 cliques, cadeira giratória, seguro e arrasto e jogo em cima aqui, tá? Eu posso mover ele ou se não rotacionar, tá? Eu vou rotacionar ele aqui. E aí quando eu olho no 3D, a minha mesa e minha cadeira foi inserida ali. Para eu visualizar melhor isso, eu vou aqui em sala 3 e consigo ter essa visualização, tá ok? Bom, isso seria basicamente para você detalhar e inserir objetos. Você tem a opção de inserir aberturas de edificação, janelas e portas nessa opção, e você pode estar vindo em móveis e objetos depois, tá ok? Bom, para a gente não deixar cansativo, eu vou acelerar o vídeo de novo, vou inserir todos os objetos aqui e a gente já vai para a parte de luminárias, a gente já vai inserir as luminárias, vai entrar na parte mais técnica agora. Eu vou acelerar e já volto com vocês. Bom, então agora eu já inseri todos os objetos, tá? Vou dar uma olhada aqui na representação 3D, você pode ver, deixa eu só arrumar a nossa visualização aqui, aí. Você pode ver que eu já inseri mesas, computadores, cadeiras, tá? A gente inseriu as janelas adicionais, a gente tem as janelas aqui, dando uma geral para você ver o que a gente fez, tudo conforme a planta. A única coisa que eu não coloquei foram esses móveis aqui, né, gaveteiros, tudo, só para a gente exemplificar aqui, tá bom? Bom, então o que a gente precisa fazer agora? A gente precisa iniciar o processo de cálculo luminotécnico. Eu deixei separado aqui um modelo da Lumicenter, tá? Aqui na opção luz, eu já deixei o plugin dela separado. O que você precisa fazer nessa hora? Você tem que entrar no site do fabricante, ou através de e-mail, né? Alguns já vi acontecer de mandar por e-mail. Você pega o plugin desse arquivo, você baixa ele no seu computador, você vem aqui nessa opção selecionar pasta, tá ok? Aí você vem aqui adicionar pasta, e aí você localiza no seu computador aonde você salvou o plugin do fabricante. Uma vez que você selecionar ele já vai aparecer aqui igual está o meu, tudo bem? Eu estou colocando na tela agora a foto, né, e o modelo da luminária que a gente está usando para esse caso aqui, tá? Esse luminária que a gente está usando no nosso projeto. Então vamos lá. Primeiramente, existem algumas formas da gente fazer a distribuição aqui. Uma delas é uma distribuição retangular, tá? Onde eu seleciono aqui, eu posso clicar desse ponto aqui para cá e fazer a distribuição, tá? Eu fecho aqui o retângulo. É uma opção, eu tenho algumas outras opções aqui. Eu vou fazer a distribuição automática para áreas. Vou deixar essa opção selecionada e clico dentro da minha edificação.
pode perceber que ele já fez uma estimativa aqui, tá, desse ambiente. Se eu descer a barra aqui, eu tenho algumas informações, né? Aqui eu configuro o valor de lux para o meu ambiente. Então, por exemplo, se aqui fosse um ambiente onde a norma exige que seja, por exemplo, 200 lux, eu posso colocar 200 lux e dar Enter. Pode ver que ele já diminuiu a quantidade de luminárias, tá? Então, aqui é crucial, tá? Então, quando você for fazer o seu projeto, primeiro, você tem que saber a norma. Você tem que ter a norma em mãos para você ver o tipo de ambiente que você vai estar trabalhando. Eu vou deixar 500 lux, porque eu já verifiquei anteriormente na norma NBR 8995, e para escritório a gente precisa de 500 lux para atividades comuns. Tá? Existem algumas diferenças. Se eu tivesse, por exemplo, trabalho com AutoCAD aqui, desenho técnico, tem umas situações que poderia ser 750 lux, mas para o nosso caso eu vou manter 500 para todo o nosso projeto. Bom, como a gente já fez o lançamento automático nessa área, eu vou fazer também para a sala 4 aqui, que é outra região. Vou fazer a distribuição automática, eu clico aqui, clico dentro da nossa área e pronto, ele faz a distribuição. Quer dizer que essa é a melhor solução? Não, não necessariamente. Ele está fazendo uma estimativa dentro do desenho que a gente fez dessa edificação. Eu poderia melhorar essa situação? Poderia. Eu poderia isolar essa área e falar que é recepção e deixar somente essa área como escritório, entendeu? Ele ia melhorar deixar mais preciso o cálculo, mas como a gente quer facilitar aqui, eu fiz dessa forma, tá? Bom, mesma coisa, eu posso clicar sobre a luminária, ele vai selecionar todas as luminárias e eu posso alterar por aqui se for necessário, tá ok? Bom, feito isso, eu venho nessa opção iniciar cálculo e faço e peço para ele executar essa conta. Ele vai fazer o cálculo, ele vai processar os dados, tá? E pronto, agora ele já executou o cálculo, né? Assim que ele termina de executar o cálculo, ele abre essa opção, eu posso fechar ou abrir, ele abre essa opção e mostra pra gente aqui algumas informações. Esse plano de uso 3, ele é referente à sala 3 e o plano de uso 4 referente à sala 4. Ele já me dá um valor de lux médio, né? 457 lux médio, ponto mínimo e máximo. Tá? Ele também me dá alguns valores mínimo por médio, mínimo por máximo, tá? Que já envolve o fator de uniformidade. Aí já entraria na questão de cálculo luminotécnico teórico, né? A gente não vai estar falando muito disso. Porém, ele dá essas informações e a gente já consegue saber, né? 457 está um pouco abaixo do que a gente deseja, né? Então, assim, teria que fazer um pequeno estudo aqui se a gente realmente quiser esses 500 lux, que é o que a norma exige. Então, seria sugerido que a gente faça um estudo aqui, tá ok? Bom, o que eu quero ponderar aqui? Ele executou essa conta, a gente pode fazer uma análise, né? Por isso que é importante você saber um pouco de teoria, você tem que saber a teoria, o mínimo necessário para você executar esse projeto. Até porque se você recebesse esse projeto, como eu já mencionei, você teria que saber analisar esse projeto e dar a sua sugestão, a sua solução técnica para isso, tá? Só para efeitos de recurso do software, como eu já mencionei, se eu clicar na luminária, eu consigo alterar a quantidade, né, de luminárias, tá? Mas cliquei para salvar aqui. Mas basicamente seria esse o procedimento inicial: você criar a edificação, você escolher o tipo de luminária a partir da sua aplicação. Para você fazer o lançamento da luminária, mais uma vez, você vai clicar em luz, você escolhe um tipo de distribuição que for melhor para a sua ocasião. Para a nossa aula eu usei automática, nem sempre a automática é mais viável. Um exemplo disso é o resultado que a gente teve. Então eu poderia fazer outros testes aqui, tá? E se fosse o caso, até posicionar uma a uma manualmente. Obviamente que aí eu precisaria ter uma referência em metros aqui de ponto a ponto, né? Do meu AutoCAD. Lá do meu AutoCAD eu teria que ter uma referência em metros. Uma coisa que eu esqueci de comentar também, se você observar, vou dar um zoom aqui, se você observar, a gente tem uma régua horizontal e uma vertical.
Eu deixei o meu desenho AutoCAD em metros para facilitar a nossa palestra, mas você pode ver que essa edificação tem aproximadamente 10 metros, né? Se a gente pegar mais ou menos aqui entre eixo, a gente consegue ver as dimensões da edificação, tá? Bom, eu vou partir para a parte agora da documentação. A gente executou os cálculos, tá? Eu acho que a gente deveria fazer uma melhoria aqui, tudo bem? Mas para não estender a palestra, eu vou ir para a parte de documentação. Bom, então agora sim, eu quero aproveitar aqui e já falar um pouco da documentação, tá? Isso aqui, como eu disse, é um processo básico para você iniciar, inserir as luminárias no software, já começar a entender um pouco mais aí sobre quantidade de lux médio, máximo, mínimo. Sugiro você estudar um pouco sobre fator de uniformidade, também é importante, tá? Uma coisa que eu também não mostrei aqui é o resultado 3D, que é bem legal. Antes da gente ir para a parte de documentação, vamos dar uma olhadinha aqui. Se eu clicar aqui na sala 3, vamos lá, sala 4. Aí eu consigo ter uma simulação real, tá? O software, assim, não quer dizer que isso aqui é 100% real, que vai ficar exatamente desse jeito, mas ele te dá aí uma noção muito boa. Se você precisar trabalhar com, sei lá, fazer uma iluminação de uma fachada, alguma coisa do tipo, você consegue sim obter resultados reais aí. Tá? O pessoal que tem mais habilidade, que são credenciados mesmo com esse software, eles que trabalham somente com iluminação, eles fazem projetos assim que você não consegue saber. Se você botar a foto da edificação real e o que eles executaram no software, você não consegue identificar, é um pouco difícil. Lembrando aí, pessoal, que eu sou especialista em projeto de instalações elétricas baixa tensão, não de iluminação, tá? E sim de instalações elétricas baixa tensão. Então a gente tem que saber o mínimo de iluminação, né? Mas há profissionais que trabalham somente com iluminação. Bom, esse seria um resultado aí rapidamente aqui na palestra, tá? E vamos para a parte de documentação. Eu quero bater um papo com vocês na parte de documentação agora, que é uma coisa importante para o projetista, tá? Então vamos lá. Eu vou clicar aqui na aba documentação. Então aqui na aba documentação a gente tem algumas configurações, tá? Eu consigo selecionar as informações que eu quero ter no meu relatório ou tirar, porque algumas coisas às vezes não tem necessidade, vai depender muito do seu relatório e da sua metodologia de trabalho, né? Mas basicamente a gente tem aqui algumas configurações para fazer impressão, né? Gerar PDF, a gente tem aqui informações do projeto, configurar modelos, eu posso criar um modelo de relatório personalizado, tem uma série de coisas. Eu posso configurar informações do projeto, né? Nome do projeto, data do projeto, como eu estou abrindo, abri para dar uma revisada aqui, tem essa data. Então assim, ele tem uma série de configurações aqui importantes para você fazer o seu relatório. Como eu não vou entrar assim no mérito de como fazer as configurações, mas eu vou mostrar algumas páginas que eu julgo importante para você estar usando no seu projeto, tá? Eu vou até clicar aqui, vou tirar. Aqui você pode selecionar todas as opções ou deselecionar, né? Então você pode criar uma página de rosto, tá? Tanto que eu clicando aqui ela fica zerada, né? Não tem nada, mas eu posso estar editando isso. Eu posso ter índice, né? Após eu fazer a geração dele, esse índice ele é criado automaticamente. Eu posso ter lista de luminárias, algumas visões que eu posso estar selecionando, visões 3D inclusive, né? Lá na nossa visualização 3D e assim por diante. Observa que aqui ele relaciona o nome sala 3 com sala 4 conforme que a gente criou lá atrás. Eu posso mudar isso, tá? Eu posso colocar sala de reunião 1, eu posso colocar, não sei, conforme o seu projeto, né? Sala 2, escritório 1, diretoria, refeitório e assim vai, tá? Mas uma coisa legal aqui que eu queria mostrar por exemplo, esquema de posição de luminárias. Eu vou até dar um zoom aqui. Uma coisa legal, aqui a gente está vendo a sala 3, que é aquela sala que só tinha uma pessoa trabalhando. Observa
que a gente tem uma numeração naquelas luminárias que o software indicou para a gente, né? Sugeriu para a gente. Essa numeração, vamos pegar essa de exemplo, número 1. Essa coluna de número, essa numeração é a mesma numeração das luminárias. Então, por exemplo, se eu pegar a luminária número 1 e eu analiso ela aqui na linha, né? Eu tenho aqui XY, ou seja, eu tenho o plano XY. Ele está me indicando aqui que a 4 metros eu tenho que estar instalada a luminária 1. Ou seja, eu partindo desse ponto, 4 metros à direita, tá? Eu tenho que ter a luminária. E ele também me fala do eixo Y, 1,24, né? 1,24 metros. Então, o que ele me fala? A 4 metros na horizontal, que é o eixo X, e a 1,2 metros na vertical, que é o eixo Y, eu tenho que ter essa luminária posicionada. É exatamente a coordenada que ele já me indica. Então, você pode fornecer isso como projetista. Quem for fazer a instalação de todas as luminárias, né, de um projeto, e você pode especificar para ele aonde que ela tem que estar. Porque não adianta nada, você faz um projeto, você tem todo esse resultado, tem todo esse trabalho, você se dedicou e fez isso de uma maneira correta para obter o melhor resultado, e a pessoa vai lá e executa diferente, e vai influenciar na prática, né? Então isso é uma coisa bacana para você estar disponibilizando. E idem para luminária 2 e 3, tá ok? Aqui ó, 800 centímetros, né? E assim por diante. Ainda aqui no ambiente da sala 3, uma coisa que é bem legal eu falar para você aqui seria a lista de luminárias, tá? A gente pode colocar a lista de luminárias no início, só que aqui ele vai falar a quantidade total de luminárias do projeto. Porém, aqui embaixo ele me fala a lista de luminárias por ambiente, tá? Então, assim, nesse caso nós vimos que a gente tinha 3 luminárias na sala 3. Então ele já mostra aqui a quantidade, ele mostra alguns dados técnicos, algumas informações. A curva fotométrica dessa luminária também é um dado interessante, tá? Então isso é importante. Outra coisa legal é o plano de uso. Quando eu clico no plano de uso aqui, ele me dá uma apresentação, né, novamente da sala, e ele mostra aqui pra gente as informações de linhas isográficas, tá bom? Isso é uma forma de você obter a leitura dos dados, de como que está o comportamento de quantidade de lux por trecho dentro desse ambiente, tá? Você pode ver que tem uma numeração aqui. Essa linha, pode ver aqui que está escrito 600, essa linha, tudo que está dentro dela, dentro dessa região, tem aproximadamente 600 lux. Da linha para fora, tá vendo esse 500 aqui? Da linha para fora, ele tem nessa região aqui 500 lux aproximadamente. Então perceba, à medida que as luminárias que estão aqui no centro você vai saindo debaixo delas, né, vai se distanciando, esse valor vai diminuindo, tá? Isso é uma forma de leitura de linha isográfica. Também tem, vou voltar aqui, também tem cores falsas. As cores falsas seriam uma representação gráfica, né? Então nessa região aqui onde tem uma quantidade maior de iluminação, você pode observar aqui no gráfico que a gente tem, de acordo com a cor aqui, entre 500 e 750 lux nessa região. À medida que eu vou saindo debaixo das luminárias, eu entro nessa área verde mais escuro. E quando a gente olha no gráfico, a gente tem a leitura de 300 a 500 lux. Se a gente continuar indo mais longe ainda, a gente chega nessa outra tonalidade de verde que vai de 200 a 300 lux. Então é uma forma da gente também analisar os resultados do projeto, tá? Como que está o comportamento. Olhando no gráfico a gente consegue também saber se a uniformidade, a distribuição está correta, tá ok? Outro dado interessante é a grelha de valores. Aqui eu consigo analisar essa mesma planta, né? Essa mesma planta aqui, só que na forma gráfica lux por ponto. Então exatamente nesse ponto tem 341, exatamente nesse ponto tem 367 lux, e assim vai, tá? Esses são dados aí que eu julgo interessante para você fazer uma análise e também
para você entregar para o seu cliente. Seria um resultado, como que está o comportamento desse projeto de iluminação. Aqui no plano, na sala 4, é idem para o que a gente falou agora, tá? Eu vou só mostrar aqui rapidamente. Deixa o software processar. Então a gente tem o ambiente do escritório com os trabalhadores aqui. Obviamente a gente tem mais luminárias, então você tem a coordenada em metros, o posicionamento exato para cada uma das luminárias e a numeração dessas luminárias, tá? Como a gente já viu no outro exemplo. Também tem a lista de luminárias, vamos dar uma olhada quantas luminárias. Ó, aqui a gente já tem 18. A descrição é a mesma, que a gente só está usando um de exemplo. E a gente também tem o plano de uso aqui. Eu tô mostrando alguns dos mais importantes, tá? Você, quando tiver baixado o software aí, você vai clicando um a um, gera um completo para você ver. Bom, aqui é o plano de uso 4. A gente tem... vamos voltar aqui. Então a gente tem aqui o gráfico de linhas isográficas, tá? Daquele segundo ambiente que a gente criou. Então você pode ver que por aqui a gente tem uma ideia, né? Ó, essa linha aqui, 500. Dentro dessa região aqui a gente tem 500. À medida que a gente sai, a gente já tem outros valores aqui, tá ok? Só repetindo aqui que é interessante. A gente tem um outro gráfico aqui das cores falsas do outro ambiente. Mesma coisa, né? Dentro dessa região aqui a gente tem entre 500 e 750 lux. E nessa verde mais escura a gente tem entre 300 e 500 lux, tá ok? E a gente ainda tem um pedacinho aqui dessa outra tonalidade de verde que se enquadra aqui no 100 a 200 lux. E para finalizar essa parte a gente também tem o gráfico da grelha de valores por ponto. Isso é uma coisa bem importante aí para você estar usando. Então esse é o Dialux, tá? Eu vou mostrar só mais uma vez aqui o nosso resultado final. Eu quero também falar que a gente vai estar, se você tiver interessado em fazer o download desse projeto que a gente criou, deixa eu só salvar aqui. Se você tiver interesse em fazer o download desse projeto que a gente finalizou aqui, manda um e-mail, por favor, para contato@senae.com.br, Senae com 2 Es, e a gente faz o envio para você desse material também, tá? A gente tem o Senae Express, não vou entrar muito em detalhe aqui, mas esse projeto aqui eu faço questão de enviar para você, independente do Senae Express, só de você estar aqui comigo, e aí isso já é importante, eu já mando para você. Bom, esse é o Dialux Evo, tá? É uma ferramenta, como eu já falei anteriormente, eu recomendo para você, tá? Até pelo fato dela ser gratuita, é muito boa. Eu espero ter colaborado com você aí sobre esse conteúdo, tá? E assim, eu fico à disposição, eu vou estar deixando aqui do lado os nossos contatos. Caso você ainda não siga a Escola da Elétrica, eu já recomendo que você siga. Independente de você já ser um profissional que atua na área, tem experiência, ou você está começando agora. E a gente tá com muita novidade aí, a gente vai postar bastante conteúdo novo, tá com alguns projetos em andamento aqui. O Senae é um deles, tá? E assim, eu só tenho a agradecer por você ter aparecido aqui, você tá aqui assistindo essa palestra com a gente. O Senae é o que é porque você tá aqui assistindo agora no momento. Eu já vou recomendar para você assistir as outras palestras que ainda faltam, muita coisa ainda tá para acontecer. A gente só tá chegando aqui no meio do Senae. E é isso, meu muito obrigado para você e qualquer dúvida pode entrar em contato, a gente vai estar respondendo o mais rápido possível, aí te ajudando. E é isso, tá? Muito obrigado, até a próxima palestra e nos vemos aí no Senae pelo mundo. Grande abraço a todos.